envolve, então, os dois conteúdos anteriores que a gente viu. Qual que era o conteúdo anterior que a gente viu? Lista. E outra? Ponteiros. Certo? Também chamado de lista encadeada. Ok? Bom, o que é a lista encadeada, então? Vamos ver lá. Eu vou ter um type, onde eu vou dizer lá que eu tenho ponteiro igual ponta para caixa, onde eu vou ter lá caixa é um recorde, onde eu vou ter nome do tipo, aqui faltou, né? Tem que definir TP chave é um string de 50. Então, eu vou dizer que ele é o tipo TP chave. Tá? Eu vou ter lá idade do tipo integer, vou ter sexo do tipo char. Não vou ter idade, né? O que é que a gente tem aqui? É verdade. Isso. Data NASCII, que é do tipo TP data. Né? Vamos especificar o TP data, né? TP data é um recorde que tem dia do tipo integer, mês do tipo integer e ano do tipo integer. Ok? Bom, tá. Então temos, vamos dizer que tem isso aqui, eu tenho mais um campo phone que é do tipo string. Ok? Dá para dizer que a gente vai ter uma agenda, certo? A ideia é que a gente faça essa agenda semestre que vem e no outro ainda, certo? No terceiro período em LP3 a gente faz uma agenda, no final do LP3, só que usando a versão de lista da orientação objeto, com a interface texto, do mesmo jeito que nós estamos fazendo agora. E no final de LP4 a gente faz a mesma, só que usando orientação objeto, usando interface gráfica e usando banco de dados. Certo? Que vai sair com uma aplicação tipo essas comerciais que tem no mercado. Ok? Mas para isso a gente tem que ralar. Tem que chegar lá. Essa é a meta. Tá certo? Bom, aqui eu tenho o tipo caixa, mas eu não tenho ainda a lista, né? Então eu vou chamar de lista P, que é um recorde, que eu vou ter prim ult do tipo ponteiro. E vou ter tan do tipo integer. Ok? Essa aqui é a ideia da nossa lista encadeada. Aqui P de ponteiro, né? Como eu coloquei lista enc lá em cima, então vamos usar lista P. Ok? Bom, beleza. Baseado nos princípios que a gente viu de lista, então nós temos que criar alguns procedures aqui, né? Os subprogramas. O que é o primeiro subprograma que eu preciso criar? Criar a lista vazia. Então, vou criar uma procedure, cria lista ponteiro vazia, onde eu vou receber como parâmetro a lista que eu vou chamar de LP, do tipo lista P. Ok? Begin. O que é criar a lista vazia? Nós temos que visualizar ela no contexto de ponteiros, certo? Então, no conceito de ponteiros, a gente coloca que eu vou ter sempre um nó que vai iniciar a minha lista e que ela vai ficar vazia, uma caixa sem valor nenhum, que serve só para direcionamento, certo?
Então, como é que a gente faz isso acontecer? Vai ser New lista p lista p ponto prim. prim. E lista p tamanho recebe 1. p.tam recebe 0. E o que mais? Lista p ponto ult. E agora? Como é que a gente faz isso? O que mais? A gente foi lá, criou. Eu tenho aqui na primeira parte quem? Esse cara todo aqui eu chamo de quê? E ele está dividido em que parte? Hã? Nome da Ah, Não, a lista então, o que é que eu tenho aqui? primeiro, ult e tamanho. É legal que o ult fique aqui, né? Que é ult, né? É. Ah. E aqui então é? O outro é o primeiro. O primeiro tem que ser o primeiro, né? E o último tem que ser o último, então. Complicado o primeiro ser o segundo. Ah, é. Então. Aí quais são os comandos que a gente foi criado ali? Criou essa caixa. Texto, início. Formas, aqui. Então ele veio aqui, fez isso aqui. Criou esse cara aqui. Esse aqui. Ah, eu não criei esse cara aqui, né? Quem que é esse cara aqui? Então, aqui, ó, meu caixa está errado. Primeiro que eu vou ter? TPI tem? Não, item. Item que é TPI tem. E proxy. Que é do tipo ponteiro. É isso? Aí aqui eu criei esse cara aqui. Através de quem? Do print. Esse aqui. Isso. Daí, depois, fez o quê? Aí você colocou o tamanho para 0. Tá, daí. Daí o ult também está apontando para a primeira caixa. Esse cara aqui aponta para cá. O que está faltando aqui nesse nosso desenho? Poxa vida. Não está faltando nada? Ah, será que é o Nil que está faltando?
Não é matrix, mas é new. Ok? O que é o comando que está faltando nessa linha aqui? É isso? Observe que nesse processo aqui, nós vamos ter a mesma ideia do que a gente tinha na lista estática, onde eu vou ter que criar caixas, e essas caixas vão ter valores aqui, que eles vão ter que ficar na mesma sequência, ou seja, vão ter que ficar em ordem. Como é que nós tínhamos na lista? Alfabética, certo? Então, nós vamos ter que estar com eles em ordem alfabética. Então, o que ocorre? Eu vou ter que pegar cada caixa que for criada, eu vou ter um ponteiro que vai estar apontando, né? Qual que é a ideia aqui? Vamos dizer que eu vou pegar... Cadê meu... aqui. Vamos supor, eu vou criar um novo registro. Se for na última posição, eu vou ter uma caixinha, como é que a gente chamou até agora? Eu vou ter um P, um tipo ponteiro ali. Opa. Vou ter um P. E esse P que eu estou criando, ele vai criar uma nova caixa apontada por ele. Certo? Se for no final, vai fazer o quê? Vai fazer que esse valor jogue para cá. Certo? Vou pegar o que está aqui e vou fazer ele vir para cá. Certo? Vou colocar o valor X aqui dentro. Cadê meu valor X? Vou colocar o X aqui dentro, certo? Meu item. E vou fazer o quê? Vai fazer com que o proxy da primeira caixa aponte para a segunda. Para a nova caixa criada. Ou eu posso fazer, com base no ult aqui, fazer ele criar a nova caixa apontada por ele, certo? Tá difícil. Certo? Posso fazer através do ult criar a nova caixa, faço ele receber o X e faço receber o new aqui no final. Certo? Mas eu posso ter um valor aqui e eu posso precisar criar uma nova no meio aqui. Eu posso ter que criar uma caixa aqui no meio. Aí, para mim criar... vamos deixar esse cara que está aqui. Esse novo cara aqui que eu criei, eu posso ter esse novo cara aqui criado e posso colocar ele no meio entre esses dois caras, não posso? Para isso, o que vai ter? Eu vou ter, na hora de pesquisar, eu vou ter um P que vai estar apontando para a posição anterior à posição que eu quero colocar. Certo? Porque, vamos dizer lá, eu tenho ali o X. Vamos dizer lá que eu vou ter aqui no valor, em vez de ser o valor de X, seja, sei lá, T. Vou ter que apagar esse cara, né? Então, eu vou ter um outro cara aqui que vai ser um valor T. Esse valor T, supostamente, ele tem que ser inserido antes desse cara aqui, não é? O X, certo? Para mim inserir esse cara, eu tenho o P apontando para cá. Então, eu vou ter que criar essa nova caixa aqui com base um outro ponteiro, que para a gente pode ser um Q. E ele vai criar essa caixa apontada por esse cara. E eu tenho esse aqui apontando, dizendo que a posição que eu vou colocar vai ser depois desse. Certo?
esse cara aqui a gente costuma chamar esse cara aqui de cabeça. Ele não tem valor aqui, ele vai ficar sempre servindo como base para orientar o processo, certo? Então, esse cara aqui, supostamente, é o que vai servir de base. Quando a lista estiver vazia, o que vai acontecer? O prim e o útil vão ter o mesmo valor, os dois vão estar apontando para o mesmo lugar. Se os dois estiverem apontando para o mesmo lugar, significa que a lista está vazia, certo? Agora, eu criei um novo cara apontado por quê? Coloquei o T aqui. Como é que eu faço para fazer essas ligações acontecerem? A ideia é assim, eu vou dizer que o Q ponteiro.prox, que é esse cara aqui, ele vai receber o P ponteiro.prox, porque o P ponteiro.prox está apontando para a caixa que eu quero apontar. Então, eu vou fazer com que ele venha aqui e aponte para o mesmo lugar que o P ponteiro.prox está apontando, certo? Aí ele virou para cá. Eu vou fazer com que esse cara aqui receba o que o Q está apontando. O Q não está apontando para esse cara? Então, eu vou fazer com que esse cara aqui aponte para esse Q. Quando isso acontece, é lógico que isso deixa de existir e ele passa a apontar e eu consegui colocar o valor aqui no meio. Entenderam o X da questão? Certo? Então, diante disso, o que ele vai fazer? Coloquei o camarada aqui no meio, na minha lista. Certo? Entenderam a lógica? Muito bem. Então, vamos seguir. Então, cria a lista vazia, faz esse caso aqui. Lembrando que sempre o último registro vai ter que ficar com nil. Tá? Qual que é o outro método que eu tenho, outro subprograma que eu tenho, que tipo que ele é? Verificar lista vazia. Ele é de que tipo? Ele é uma function. Então, function, verifica lista ponteiro vazia. Eu vou passar como parâmetro a lista do tipo lista P. E ele vai retornar boolean. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui para dizer que a lista está vazia? Está frio ali? Se LP, Que acho que é bom. no caso, lista P vazia recebe LP ult igual a LP prim. Vamos colocar o prim primeiro, né? Que geralmente é primeiro. Certo? LP prim igual a LP ult. Eu vou ter lista cheia aqui? Não. Por quê? Porque é uma lista dinâmica. Então, não tenho lista cheia que eu tinha na lista estática, certo? Tá, o que mais? O que é que nós vamos ter que fazer agora? É o quê? Procedure, insere, fim. Ele vai receber o que como parâmetro? O que mais? Esqueci qual que é o nome do registro lá em cima vai receber PP item, né? Não? Caixa. Não. Vai receber um P item, P de parâmetro, do tipo PP item. E como é que a gente faz para inserir no fim, então? New em quem? lp.ut quase.
é isso? Vai criar o UT, lp.ut está apontando para a última caixa. Vai inserir no final, ponteiro.prox, que é a caixinha pequena, vai dar um new nela. É isso? Tá, e aí? Aí lp.ponteiro. LP, Ponteiro. ult, Ponteiro.prox. na verdade tem um outro comando para fazer antes. Ult tem que ser atribuída pela nova caixa. Como é que a gente faz isso? É uma loucura. Recebe lp.ut, ponteiro.prox. Muito bem. Aí ele foi para nova caixa criada. E agora? Agora lp.ut, ponteiro, ponteiro ponto, recebe p-item. O que mais? lp.ult, ponteiro.prox, recebe livro. Recebe new. O que mais? E tamanho recebe tamanho mais um. Como é que a gente faz isso? lp.tamanho recebe lp.tamanho mais um. Muito bem. Tá, e agora? O que mais? Agora era Não. sério. Eu vou ter que ter a lista, LP, o que mais? E a chave fechado. P-item, de que tipo? TP-item, o que mais? É que na real vai ter que pesquisar mesmo. Porque se na real tinha que pesquisar, porque se é um tamanho que for. Tem que receber o nome pra pesquisar. Hã? Tem que receber o nome pra pesquisar. Quem que retorna ó, no desenho aqui, ó. O que é que a gente tinha? Eu tinha esse cara ligado com esse aqui. Não é isso? Apareceu esse cara aqui. Esse cara tinha o quê? Quem criou a segunda caixa? Acho que é esse cara aqui de baixo. Esse cara tinha criado a primeira. Não, ele estava aqui, ligado. Esse cara aqui serve para quê? Para guardar a posição anterior. Ele está apontando para a caixa anterior a que eu preciso inserir. Isso. Foi isso? Isso. Então, esse cara tem uma posição. Quem que é esse cara? De onde que vem esse cara? Ele obviamente veio de um new P, né? Nós tínhamos isso daqui na nossa lista estática, chamado o quê? De posição. Posição. Esse cara aqui pode ser. Nós tínhamos isso na lista estática. Não é isso? E daí? Nós temos ele aqui? Está lá em cima.
Não tem composição, mas esse cara aqui no desenho, ele é de que tipo? Ele é um ponteiro. Então, Então aqui. Nossa. Tá bom. vou precisar de uma variável local, que vai se chamar o quê? Não sei se vocês perceberam, né? Mas o negócio, quando eu falo, é para ser meio sugestivo, né? Que nome vamos ter aqui? Que nome vamos ter aqui? Aqui é do tipo Que é do tipo ponteiro. Daí? Mas você não entendeu? Ele criou o que lá para apontar para a caixa ali, ó. Aquela caixa ali vai ter informação que ele vai trazer com o item. Aí você vai fazer apontar para ali e vai apontar para lá. É isso. Como é que fazemos isso? Mas é porque, tipo... Primeiro eu tenho que saber se, quando a gente não insere lá listas estáticas, tem a situação de que poderia ser inserido no final, não poderia? Como é que eu verifico aqui se é para ser inserido no final? Se não tiver nada, Não. Não necessariamente. porque na lista estática Ó, elimina. eu tenho aqui, o valor está em x, certo? O novo valor que eu tenho que colocar é z. Certo. Para onde que o p está apontando? Então, se ele tiver, o que que acontece? Esse cara aqui, em vez de estar apontando para cá, já com o valor inserido, ele vai estar apontando para cá, não vai? E esse P aqui, em vez de estar apontando aqui, ele está apontando o último, o valor que, na posição anterior à última que eu quero colocar, não é? E daí, como é que eu faço para saber se isso daqui está acontecendo? Porque eu vou colocar um novo valor que seria Z, aqui no final. Não posso colocar no final? Pode. Então, como é que eu faço aqui para verificar essa situação? No caso aí, seria um if, né? Se o item desse novo registro for Não, aqui eu não trabalho com item. Ó. O que é que eu recebo aqui como parâmetro? lista, O que mais? o item, O que mais? roteiro. Pois é. Eu não vou... Aqui, quando chega na hora do insere, assim como na lista estática, eu não estou preocupado em saber se está vazia, se está cheia, se ela existe, se não existe. Não é hora para fazer isso. É vero? E agora? E daí? Quando chegou aqui para inserir, eu já tenho um P que tem a posição, e eu quero saber onde que eu vou colocar esse cara, e ele vai ter que colocar o cara. Ele não está preocupado se, tem que achar o lugar onde ele vai... Não, o lugar já está certo. O nome já tem? Ele não vai se preocupar, porque já verificou se o nome já tem. Não é aqui que ele vai fazer isso. Na posição. Hã? É que na verdade, como está dando ali a posição, então seria. Ele vai colocar depois da outra caixa, né? Mas eu tenho... Como é que eu vou saber onde que ele tem... se ele vai colocar no final ou não? Como é que eu descubro? Se a posição for igual.
se a posição, o P ele for igual ao ult, né? E como é que a gente coloca isso em código para dizer isso? If, muito bem. LP ult Se lp.ult for igual a P, then insere fim insere fim com LP e PT. else. E aí? E agora? Chegamos no else. Alguém não entendeu essa parte aí? Essa primeira parte aqui todo mundo entendeu? Agora eu peguei, porque antes eu não estava pegando que a posição é a pesquisa que vai. Caiu. Então tá bom. E aí? E agora? Begin. Não vai ter que fazer o new key. New key. Beleza. Criei uma nova caixa apontada por quê? E agora? Faz com que tem que ser o key ponteiro.proxy tem que apontar para Que ponteiro. Primeiro vamos colocar o valor lá dentro. Como é que eu faço isso? Item. Beleza. E aí? key ponteiro.proxy aponta para receber. Não. Eu vou inserir o cara aqui no meio dos dois. Meu P está apontando para onde? Está apontando para esse cara aqui? Quem é que estava apontando para esse cara aqui? Não. Ele pode ser o ult, mas ele pode estar lá no meio, lá. Eu tenho o ult lá com o último registro lá, mas não significa que ele está apontando para a posição que eu quero. Vamos supor lá, eu quero inserir o T ali, o T aqui. O ult está apontando para cá. Ele não vai apontar. Neste caso está aqui, mas eu poderia ter vários outros registros aqui antes de chegar até o ult. Concorda? O P, neste caso, nessa situação, ele está apontando para onde? Está apontando para cá. Não é isso? Certo. Daí? Então, recebe Que ponteiro.proxy recebe quem? P ponteiro.proxy. P ponteiro.proxy. Porque ele está apontando para a caixa anterior, não é? A anterior é que eu quero. Então, é o proxy do P que vai ter o endereço que eu estou procurando. Isso. Tá, e agora? Aí agora P ponteiro. Não, pera. P ponteiro.proxy recebe que? Recebe que? E LP tamanho. LP.tam recebe LP.tam. Mais um. Tá bem. Tem coerência isso? O que foi falado aí estranho? Vai lá, Fabiana. Luana? Eduardo? O que você não entendeu aí? Nicolas? Hã? Certeza? Eduardo? Não, não tem acho.
Ou pegou ou não pegou. O ideal para entender é criar os desenhos. Na aula passada a gente corrigiu os exercícios do desenho, certo? Supostamente vocês conseguem entender o que eu estou falando aqui. Qual parte você não entendeu? Ah, tá. Carlos? Tem certeza? Vocês não têm dúvidas? Pode falar, não tem problema. Diga, Luana. Qual linha de código você não encaixou bem? Essa? Esse aqui vai fazer o quê? Ele vai dizer que eu coloquei mais um registro lá dentro, né? Então, ele vai pegar o valor que tinha e vai incrementar 1. Fabiana? Nicolas? Vai lá, Eduardo. Oi? 58. Essa aqui. O que é que foi feito? Quem é p.ponteiro.prox? p.ponteiro.prox. Esse cara aqui, ele tem que apontar para esse cara aqui. Ele está apontando para cá. Quem é que tem o endereço dessa caixa? O quê? Então, ele recebe o valor de quê? Certo? Entenderam aí? Tá. Alguém ficou com alguma dúvida? Eric? Tá. O que é o próximo subprograma que nós vamos criar? Pesquisa. Ele vai passar como parâmetro quem? Lista. Tipo lista P. O que mais? Vai passar um P-chave, que é do tipo PP-chave. O que mais? P-quero, bem lembrado. P-quero. Tipo boolean. Vai retornar o quê? Lá na lista que nós fizemos, nós chamamos de apontador. Aqui nós vamos chamar de que ele tem que ter o valor, não é? Então, eu vou ter aqui um var. Vamos chamar de eu vou chamar agora diferente. E daí? E agora? Na verdade, tem que verificar a lista vazia. Não. A hora que eu chamei o pesquisa, eu não vou verificar se ela está vazia nem cheia. Se eu cheguei até o pesquisa, significa o quê? Ele vai fazer especificamente. Você tem que aprender muito com esse processo. Quando a gente está fazendo uma coisa, é para fazer aquela coisa. Tem que estar focado. Certo?
Vai fazer pesquisa? Ele só vai pesquisar. Não vai checar se está cheio, se está vazio. Não vai verificar nada. Vai pesquisar. Certo? Tem que ter foco. Tá, e daí? Como é que eu vou pesquisar numa lista com ponteiros? Vamos traduzir em código agora, então? Quem é que vai receber o quê? Não, calma, vamos desenvolver a ideia primeiro. Ah, tá. Não, mas é seguindo a ideia. Essa ideia que você acabou de falar. O que eu pedi é só simplesmente para fazer o quê? Para traduzir na forma de código? Não. A lista já existe. Se ela estiver vazia, o que acontece? Sim, mas como é que vai estar a lista? Se eu não tenho nada aqui, onde que está o prim, onde está o ut? Por onde que eu tenho que começar, na verdade, para mim fazer a minha pesquisa? Ah, então eu começo como, então? Ah, hã? Ah, LP ponto prim. Não. Não, não tem que ignorar. Para quando a gente está inserindo o T aqui, onde que está apontando o P? É que não vai ter nada daí, tipo, aí é pra segunda já. Hã? A cabeça não tem nada, daí já ignora a cabeça e vai pra segunda. Só se não tivesse. E daí? Você chegou ali sabendo que já tem. Não tá entendendo. Tá. Está apontando para prim. E agora? Como é que a gente vai fazer para percorrer? A gente vai verificar se tem. Aí se para ir pro próximo, a gente vai fazer tipo o P recebe o P ponteiro ponto próximo. Daí ele vai precisar apontar a próxima. Então, vamos colocar lá, hein? Como é que a gente vai fazer aqui? Na verdade tem que ver se primeiro se quer, né? Também. Não, mas ele perguntou como é que vai fazer para correr. Ah, só para correr. Então. Você lembra? Poxa. Vamos focar. Mas que estrutura que nós vamos utilizar para fazer esse processo acontecer? Estrutura é um for, porque tem tamanho. O for é quando a gente... Sabe quanto é? Mas ele pode parar antes? Não. É while. Como é que fica então? É while. Hã? P. Não, neste caso não vai ser menor. Diferente. De quê? Uhum. And. Não. De chave. Não. 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 Maior. Maior que quem? P. Ponteiro. Ponto. Não. Por que não item? Porque o primeiro cara, o cabeça, não tem valor. Então, Tem que ser sempre contando. ele vai sempre checar da próxima caixa. E como é que eu checo da próxima caixa? Ponto prox. Ponteiro. Ponto
item, ponto, nome. Do. Enquanto isso for verdadeiro, eu vou fazer o quê? P recebe P ponteiro ponto prox. Que daí ele vai deixar de apontar para esse, vai apontar para o próximo. Ok? Tá, ele vai sair fora, uma hora vai sair. Ou chegou para o último, ou ele encontrou a posição. Tá, e daí? If P quero. Então, se eu quero encontrar, como é que eu digo que eu encontrei? Pesquisa. Posso dar begin, sem problema. Na verdade vai outro if, né? Porque tem duas possibilidades. Agora vê se tu achou uma. If chave igual. É igual? É igual. Igual P ponteiro ponto próximo ponto item ponto nome. P ponteiro ponto prox. Ponteiro ponto item ponto nome. Dentro. P. Se não, quando a gente fez com estática, a gente retornou o quê? Porque indicava o quê? Mas simboliza o que dentro da nossa estrutura de vetor? Uma posição inválida. Aqui, ele é de que tipo que eu tenho que retornar aqui? Não, ele é do tipo que retorna lá o nome da função? Então aqui eu tenho que retornar? Que indica que não tem valor. Else. Bom, aqui o else indica pra gente que é P quero igual a false. Daí. E agora? If P chave igual então se não entendido? Bacana? Mas lá eu chamei de não ponteiro, chamei de apontador. Não, é porque ele indica, ele aponta uma posição, porque ele aponta uma posição. Aqui eu também poderia ter chamado de apontador em vez de chamar de ponteiro? Também poderia. Certo? O que mais? Que outra rotina a gente tinha? Procedure. Ele vai passar como parâmetro o quê?
Agora pensando, então é fácil, né? O que mais? Puxa todo mundo. Posição. É o P. Tipo, P. O que mais? Fechado. Não. Não? Não é fechado. Fala aí, pai. Vamos ver. Não é fechado, então vai ser o EI. Tipo, EI. Porém, como ele vai modificar... E aí? É o contrário do que eu tenho aqui. Eu tenho o P que está apontando para cá, indicando que eu quero remover esse cara. Minha posição sempre vai estar no anterior, certo? Aí o que vai acontecer? Meu P está apontando para esse cara. O que é que eu vou ter que fazer? Eu quero remover esse cara, se ele está apontando para o de cá. Como é que fica? Eu vou ter que detonar este cara. Ok, daí? Mas antes da disposição, tem que fazer o anterior a ele apontar depois dele. Olha só. Deus! Então vamos lá ver. Então diz, como é que é? Vamos lá. Tem que ter uma variável. Var, vai ter que ter um Q aqui. Um Q. Ah, Q. Que tipo? Ponteiro. Ponteiro. O que mais? E agora? Agora fazer o Q aponta para Q recebe P. Não. Ah, P ponteiro ponto prox. Aí sim. E agora? Na verdade aí já dá para matar. É que você quer passar a informação de onde o que está apontando antes de destruir. Porque se você destruir a caixa, você vai perder a informação de onde aquele que está apontando. Exatamente. Tem que garantir que as ligações estão feitas para depois detonar ele. É, profundo o negócio. Daí, como é que fazemos isso então? Eu tenho que retirar o valor que eu quero detonar. Então, como é que eu faço isso? Que? Isso. E agora? Que ponteiro ponto prox. E? Dispose no Q ponteiro. Dispose. E LP tamanho. P tanto. Ponto tanto. CLSP tá menos 1. Tem chance desse negócio, tá certo? Se tiver bastante fé, assim funciona. Se ele não tiver errado. Então, vamos fazer uma coisa diferente agora. Vou pegar aqui, colocar para salvar. E vai estar P2. Chamar lista encadeada. Mas aqui no arquivo, salvar como, pegar o caminho aqui, eu vou vir aqui,
Colocamos o caminho aqui. E eu tenho lista, aqui o aplicativo que foi gerado, né? E aqui eu tenho o código. Isso? Tá. Pois é, então, o que eu vou fazer aqui, ó, nós temos aqui inclusão, mensagem e relatório aqui, né? Ó, nós paramos no remove. Remove está aqui, certo? Acima dele tem o insere, tem o pesquisa, certo? Eu peguei aqui para baixo do remove. Então, vem aqui, ó, até o end do programa principal, beleza? Poxa, não salvou ainda. Ah, tá, já tinha salvo. Ó, vou trazer aqui. Ok? Então, aqui é o seguinte, né? Aqui o meu pesquisa está aqui, meu remove está aqui, daqui para baixo virou esse aqui, né? Então, vou colocar aqui como sendo esse aqui passa a ser LP e aqui lista P. Esse cara aqui não existe, né? Porque, na verdade, eu vou tirar esse cara todo aqui, porque isso aqui não vai existir. Nós vamos ter que refazer ele, né? Mensagem é mensagem, não muda nada. Inclusão aqui é LP, aqui é lista P. Então, aqui passa a ser LP. Ah, não vou verificar se a minha lista está cheia, certo? Porque não tem mais lista cheia, né? Então, vou tirar esse beguinho aqui também. Automaticamente tiro o ciente, certo? Meu insere aqui, eu tenho LP, X e P. Então, aqui em vez de... Aqui é ponteiro. E aqui em vez de TP-reg, TP-item, né? Tem nome, tem sexo, tem data de nascimento. Tudo bem? Tem mais campo lá, mas é o que eu tenho aqui. Ok? O insere, eu tenho a lista, o X e o P. O insere, eu tenho a lista, o item e o ponteiro. Ok? Aí eu tenho, aí depois o inclusão, aí eu tenho o menu. Menu é igual. Certo? Menu de opções. Aqui em vez de L, LP do tipo lista P. Aqui a opção continua sendo inteira, eu vou ter inclusão e relatório. Tá certo? Ah, é, aqui tem que ser LP. E aqui também. Ok? Tá, vamos compilar e ver onde tem o erro e a gente corrige. Certo? Salvamos, compilamos. Ponteiro. Embora a gente não... Ah, não coloquei o CRT aqui. Use CRT. Compila. Aqui é LP. Compila. Ah, aqui não vai ser igual a zero, vai ser new. LP, tipo lista P. Aqui também lista P e aqui LP. Tchan. Inclusão. Nome: José. Fazer uma tatuagem. Do erro do Pascal, assim. Um velho amigo. Pascal Fatal Weaver. Cadê a outra mensagem? Um velho amigo. Vou cobrar esse amor. Vou parar a execução. Vou
colocar de novo. José. Veio para cá, ó. Veio aqui no quero. F7. Chave. É igual aqui? Não. Porque minha lista está vazia, certo? Né? Então, aqui neste caso, primeiro, aqui, eu vou ter que colocar uma outra condição. Certo? Que é o quê? Aqui ele começou com ut, tem que colocar que P diferente de lp.ut. A outra condição que eu tenho lá. End. José. Chegou até aqui. Vem aqui. Retorna P. Continua. Eu já tinha inserido, então. Esse erro que não dizia pra mim. Não diga. Não, acho que era pior. Era pior. Nem sei se ele chegava no... Não, ele não chegava no ponto de... Tacava fogo no computador. Na verdade, ele não deixava de escrever o nome, ele só escrevia ABCD, achei. Tá, vamos checar. Retornou P, tá correto, ele está apontando para o cabeça, certo? Porque não tem nenhum valor, ok? Aí ele vem aqui, P igual a new. Quanto vale P? New. Deveria valer new? Não, porque aqui deu falso, não deu? Porque se um dos dois for falso, ele cai fora, não é? P igual a lp.ut. Porque os dois estão apontando para o cabeça, certo? Então não pode, ele veio para o P aqui, não poderia ter vindo para o coisa. Vamos rodar de novo. José. Vocês estão enxergando aí? Uma hora da noite eu não enxergo nada. Tá. Tem muita luz, professor. Tem muita luz. Fiado acostumado a morar em caverna. Eu fui de Goiânia. Chegou ontem com eletricidade na casa dele. José, vem para cá. Quanto vale P? Ctrl F7. P. Aqui está valendo new. Então, vamos ter que marcar antes aqui, ó. Começou com lp.prim aqui, certo? Então, abortar aqui, paramos e executamos. José. Ctrl F7, P. E lp.prim? lp.prim também está valendo new. Onde está o erro? Então, vamos lá. Quem acha o erro? O primeiro, o PIN pode ter dinheiro. Também está aparecendo o primeiro. A lista não está sendo criada. Muito bem.
ponto, na verdade cria lista ponteiro vazia, onde eu passo LP como parâmetro. Compila José. Voltamos aqui. Vou executar Ctrl F7. P. lp.prim. New. Onde está o erro? Hã? Na procedura de criar lista. O que está errado na procedura de criar lista? Na verdade foi de propósito, mas tudo bem. É que quando as coisas se encaixam assim, né? Não, é que tem que ter um... É que o LP.root deve ser melhor que o ponto .prim, depois ele dá um new, então... Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra ali. Se fosse lp.ut recebe new, aí daria. Mas não é o caso. lp.ut, ponteiro.proc está recebendo new, certo? Sentiu a profundidade da coisa? E daí, onde que está o erro aí no projeto? Daí? Regra básica que a gente viu lá na subprogramação diz o quê? Qual que é o erro da subprogramação que está aí? Ó, enquanto o Eric não achar, não vai sair da sala. Um fator motivacional. Onde está o erro aí? É um erro de subprogramação, para ser mais específico. Fala, Nicolas. Pode visitar os erros de subprogramação. É. Você não ia falar não, cara. Se fosse fácil, você já tinha já. Ah, então qual que é o problema da passagem de parâmetro? Onde é que é o problema? Qual que é o problema? Nem sei qual é o problema. Só tem um problema, né? Como é que tá passando de parâmetro? O problema é esse. É que a lista ela não tava, só tá como cópia. Ela tem que voltar. Que ódio. Então, eu tenho que passar passagem de parâmetro por referência, né? Em todos os lugares. Ninguém percebeu, né? Eu percebi, mas eu achei que era de propósito.
Mas foi de propósito. Isso que eu deixei passar. Aí eu lá. Eu percebi, mas esqueci. Ah, foi de propósito também. Foi. Você inconscientemente você errou de propósito. Vocês percebiam. Se eu dar todas as respostas, como é que os outros vão aprender? Então, só para a gente acompanhar aqui, ó, onde que cria a lista vazia, né? Vou parar aqui a execução. Ó, chega aqui. Então, vem, Ctrl F7, lp.print, tá new, certo? Eu dou F7, Ctrl F7 de novo, não é mais new, certo? Ponteiro, tá? Então, executo, venho, vamos rodar até onde estava, José, chegou até aqui, Ctrl F7, lp.print, está apontando agora, antes apontava para new, né? Então, P, ó, recebeu o valor, certo? F7, vem, retorna, ó, Ctrl F7, opa, não é aqui, ó, posição, certo? Então, pediu a data de nascimento, certo? Então, esse é um problema que podemos resolver depois, né? Aí eu venho aqui de novo, José, ó, vou tirar os breakpoints. Agora sim, nome já está na lista, certo? Então, se eu vier incluir Ana, eu cliquei algo errado. Tá, vamos fazer o relatório para a gente poder visualizar, né? O relatório, o que vai acontecer? Tem um K do tipo ponteiro, certo? Então, meu K, ele vai receber o quê? lp.print, que é o primeiro, certo? Eu vou ter, enquanto K, na verdade, enquanto K, ponteiro.prox for diferente de new, do, certo? Então, vou ter um beguinho aqui, que vou fazer um write ln em K, ponteiro.prox, porque eu estou sempre no anterior, ponteiro.prox, ponteiro.item.nome, ok? E write ln, aqui, sem ln, aí aqui eu vou colocar ponto, datanask.dia. Aqui entre eles, na verdade, a gente tem que colocar um write como não leu o sexo, né? Então, e aqui vou dar um write só para separar, e aqui embaixo
vou dar um write ln sem nada. E meu K recebe K ponteiro ponto prox, que vai para o próximo, tá? Como a gente só tem esses dois métodos, né? Então, aqui eu não preciso mais. Entenderam ali a questão da passagem de parâmetro, né? Então, primeiro, José, 08 do 11, 08 do 11, 2019. 4, tá lá José, certo? Incluir Ana, 01 do 11 de 2019. 4, Ana e José. Certo? Então vamos colocar no meio. Quem vamos colocar aí no meio? Hã? O Eric. É assim, né, Eric? Então tá bom. Nascimento? 2001. 4, Ana, Eric, José. É bonito esse negócio, né? Não é bacana esse negócio? Isso aí, ó, tá homenageado aí. Alguém ficou com dúvida? Entenderam qual que é a ideia? Veja bem, a gente usou o subprograma, né, que os códigos são comuns, só ajustamos o nome das variáveis e sua respectiva lógica, no caso, certo? Mas, de qualquer forma, a gente consegue usar um formato onde a gente consegue fazer as mesmas coisas que a gente fazia com a lista estática, agora com a lista dinâmica, usando ponteiros. Certo? Entendido? Recomendação básica para a semana que vem. Vou postar essa videoaula amanhã. Fazer o projeto da estática, agora com a versão usando ponteiros. Certo? A quarta? Combinado. Tá joia? Entendido? Ficou na dúvida, volta nos desenhos dos ponteiros para revisar o processo. Não tem como entender, não sai do nada, não adianta chutar qualquer coisa, ponteiro é coisa séria. Ela só funciona usando aquelas regras que a gente viu dos desenhos da aula passada. Tá claro? Lembrando que todo PCI tem Python. A questão da nossa prova está marcado para dia 22. A gente perdeu uma semana, né? Mais duas aulas. Temos mais 2 aulas. Sexta é feriado. Porque semana que vem, sexta-feira é feriado. Só temos só a aula da quarta. Certo? Embora a gente tenha videoaula praticamente de tudo, né? Não tem a resolução dos desenhos. Resolução dos desenhos, quem perdeu não tem que fazer. Certo? Entendido? Vocês querem prorrogar para outra semana a prova ou podemos continuar com a data que está? Marcar vocês que sábado pra semana. Eu acho que sim, pra mim, pro Brian e pro Andrew, já tá mais pegado na matéria de boa. Vocês que me respondem. O Andrew pegando o negócio, tem um chute legal. Podemos prorrogar. Aí, se fosse cair na próxima semana, seria na semana seguinte, seria na próxima quarta, né? Seria na quarta daí. Dia 27. Porque dia 29, na verdade, tem segunda chamada, certo? E não teria problema nenhum, a gente pode fazer dia 27. Dia 22, né? Oi? A princípio é pra cair dia 22. A princípio, dia 22. Aí na semana de provas aqui, a gente revisa todo o processo. Eu acho que seria bom cair no dia 27. Porque vai ter dois feriados, né, esse mês. Então, Já teve um e vai ter outro, né? Só que o primeiro não afetou vocês, né?
O que nós temos, nós estamos conversando, é que nós não tivemos 2 aulas, 4 aulas, uma semana, certo? Por causa da feira de vocês. Em função disso, estou colocando. Ficamos então para o dia 27? Combinado? Avisem os demais. Fechou? Não, dia 29 já não dá, porque teria a segunda chamada de GLP, certo? É, sexta. Então, se for para fazer, tem que ser na quarta, certo? É porque é a segunda chamada, certo? A semana aqui é semana de segunda chamada. A semana seguinte é semana de exame. Daí essa prova daí, como eu acho que não vai ter PGA, não vai ter PGA nessa quarta, dá para fazer no horário das 7 horas, né? Na hora virar. Eu tenho aula com o pessoal do quarto período, nas 2 primeiras aulas, certo? Ah, é primeiro. Dá. É, mas eles vão fazer a prova só no sábado, no dia 23. Dá para fazer quarta-feira no horário das 7. Quem fez a prova? Esse é o problema. É. Esse que é o pior. Vamos fazer às 9, normal. Mas como é que era? Fazer uma live. Só que daí a última aula do PGA vai... É que nessa aqui não é aula, aqui já vai ser prova. Você faz. Só que daí, no caso, essa vai ser a última prova também do trimestre. Eu acho que todas as provas vão cair do dia 18. É. A partir do dia 18, no caso. Isso. Mas quem for de exame tem aula, não tá de exame. Tá. Ficamos no horário normal, só vai ser na quarta-feira. Beleza? Tranquilo? De boa? Valeu. Obrigado.